Senado americano aprova plano bipartidário para evitar calote. O pacote de medidas prevê corte de despesas e elevação do teto da dívida do país. O texto já foi assinado pelo presidente Barack Obama. Hoje era o último dia para a aprovação de um plano para a elevação do teto da dívida do país, atualmente superior a 14 trilhões de dólares. O texto, formulado por democratas e republicanos, passou no Senado com 74 votos a favor e 16 contra. Na segunda, a Câmara já havia aprovado a proposta, que prevê um corte de 917 bilhões de dólares nos gastos domésticos ao longo dos próximos 10 anos. Além disso, o texto eleva em 2 trilhões e 400 milhões de dólares o teto da dívida pelo mesmo período. Com isso, os Estados Unidos poderão pegar novos empréstimos e pagar dívidas obrigatórias. O presidente Barack Obama afirmou nesta terça-feira que o Congresso conseguiu evitar o pior, mas que novos ajustes terão que ser feitos no texto. Ele disse também que o processo de negociação foi bagunçado e muito lento. Obama disse ainda que os cortes no orçamento não serão abruptos e que a redução do déficit não irá sozinha puxar a recuperação econômica do país. Deputada democrata Gabrielle Giffords volta à Câmara dos Estados Unidos. Ela foi baleada na cabeça em janeiro deste ano e apareceu pela primeira vez em público depois de ter sido vítima do atentado. Gabrielle Giffords foi à Câmara de Deputados para participar da votação sobre o teto da dívida dos Estados Unidos e recebeu os aplausos dos colegas. A democrata foi baleada durante um evento de seu partido em Tucson, no Arizona. Ela ficou 6 meses no hospital e recebeu alta no dia 15 de junho. A deputada votou sim para a aprovação do acordo bipartidário que permitirá aumentar o teto da dívida do país. Vamos à entrevista do dia com Silvia Correia. Gabriel, o assunto hoje é o acordo que livrou os Estados Unidos do calote. E para conversar conosco sobre este assunto, nós recebemos o economista Evaldo Alves, professor de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada por sua presença. Professor, eu queria começar com o impacto no cenário internacional desse acordo agora que o presidente Barack Obama acaba de assinar. De um lado, o acordo foi bom porque evitou que os Estados Unidos entrassem num processo muito complicado e numa derrocada, porque teria que dar, em linguagem bem popular, o calote em alguns pagamentos. Seria inevitável o calote. Então, isso evitou. Mas, no entanto, o acordo, da forma que ele foi feito, ele apenas está postergando a solução do problema. Os Estados Unidos é um país que vive com grande déficit fiscal, ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada. Gasta, em média, 308 bilhões de dólares por mês e arrecada 107, 108 bilhões. Se fosse uma empresa, já teria falido. Agora, qual é o cerne dessa gastança? Ela é histórica, ela não é uma obra dos democratas e do governo Barack Obama. Qual é o ponto central e qual é a solução para esse problema, na sua opinião? O ponto central é que, primeiro, eles trabalham com dinheiro barato e acabam se convencendo de que não há problema em se endividar mais. Essa é a primeira razão. Isso veio ao longo do tempo. Depois, no período do governo Bush, ele abriu mais 2 frentes de guerra no Iraque e no Afeganistão. Ele diminuiu os impostos da população de mais alta renda, enfim, ele baixou os impostos para os ricos. Ora, se eu baixo a receita e aumento a despesa, isso disparou a despesa. Além disso, houve a abertura de frentes de guerra. Isso tudo se acumulou com a crise de 2008. Para salvar muita empresa, para salvar os bancos, para recuperar a economia, mais gastos. Portanto, os Estados Unidos estão à beira da insolvência. Eles prorrogaram o problema, mas vão ter que buscar uma solução rapidamente. Agora, o senhor citou a diminuição da taxação sobre os ricos no governo Bush. Agora foi uma derrota de Barack Obama, porque na prática não houve aumento de receitas, só houve corte de despesas, o que os democratas não queriam. Para se chegar ao acordo, que lá eles chamam de solução de compromisso, o Barack Obama teve que ceder esse aspecto. A proposta dele era de aumentar os impostos de um lado e cortar as despesas de outro. Esse primeiro aspecto não se conseguiu, mas não vamos esquecer um aspecto. Corte de despesa é algo que tem
repercussões extremamente negativas numa época de crise. Portanto, tem isso potencial de afundar o país ainda mais na crise? Sim, a taxa de crescimento do PIB americano vai diminuir, o desemprego vai aumentar, isso vai criar um problema sério para a reeleição do Obama. Certamente os democratas estavam trabalhando com essa hipótese. Professor, se a economia norte-americana afundar mais nessa crise, o Brasil certamente vai colher frutos não tão bons dessa situação, porque os Estados Unidos são, se eu não estou enganado, o segundo maior comprador dos nossos produtos. O que respinga do lado de cá? Respinga do lado de cá depende da ótica, mas de todo modo é sempre negativo. Estados Unidos, como individual, é o nosso segundo maior parceiro. O maior parceiro hoje é a China, em termos individuais. Agora, do lado de lá, do lado americano, nós somos o 9º exportador. Tá certo? Então eles importam, é o 9º importador dos Estados Unidos. Portanto, nós somos um cliente importante, nós somos um parceiro importante. Isso vai nos afetar, vai ocorrer a diminuição das nossas exportações ou pelo menos uma estabilização e certamente um decréscimo. O que vai nos salvar é o que? Essa parceria que nós estamos montando com os países emergentes, como a China, como a Índia, como a Rússia, como a Coreia. E esse pacote de hoje do governo tem algum potencial de salvar e dar uma forcinha para essa indústria nacional, essa desoneração? Esse é um pacote muito sofisticado, feito pelo governo. Sim, ele vai gerar emprego, é isso que a população vai enxergar. Mas, em segundo lugar, aquele estímulo à compra de máquinas e equipamentos, sobretudo na indústria automobilística. E também com relação, não só automóveis, mas caminhões e pequenos caminhões. Isso vai estimular a compra de máquinas e equipamentos. Há um incentivo para isso. Um bom pacote. Um bom pacote. E se isso realmente ocorrer, vai pressionar pelo aumento do dólar. Não vai resolver os problemas, mas vai atenuar de uma maneira significativa. Sim, porque não dá para continuar valorizando o real desse jeito, né, professor? Professor, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Gabriel. Obrigado, Silvia.